sou viajante. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Sidônio, né? Aqui na Praça da Graça, aqui em Parnaíba, no estado do Piauí. Nós conhecemos o Sidônio aqui e ele prometeu pra gente aqui que ia historiar pra gente um pouco da nossa história aqui, na história de Parnaíba. E hoje nós vamos iniciar aqui, né? Por aquela estátua, né, Sidônio? Isso, pode ser, a gente mostra logo ela, né, a praça. Aqui é a Praça da Graça, né? Ali é a estátua do Simplício Dias. Simplício Dias, que foi filho de Domingos Dias da Silva, que foi uma das pessoas assim que começou com a questão do charque, né? E essa questão financeira, econômica, a cidade de Parnaíba foi referência no mundo, né? Que é para a questão de exportação de carne, do charque, aqui no Porto das Barcas. Então ele também é envolvido com a adesão da independência do Brasil, né, da independência do Brasil, né? Ele com outras figuras aqui nessa mesma praça, ali próximo ali onde hoje é os Correios, antigamente era a Câmara, né? E lá que eles se reuniram e com as pessoas disseram: estamos aderindo aqui ao movimento de independência do Brasil, né, dando apoio ao príncipe, né? Ao príncipe Dom Pedro. Essa aqui é a praça, há um tempo atrás era a Praça da Onça, né? Que aqui tinha uma onça que bebia água, né? Aqui nessas localizações que nós estamos mais ou menos, né? Que havia um lago, uma fonte, né? Uma fontezinha. E aqui essa igreja, a Igreja da Matriz, que ela data aí, portanto, do século XVIII, o início. E teve, assim, a família do Simplício Dias da Silva, ela contribuiu para que ela fosse concluída também, e falam-se muito do altar, né? O altar, né, dessa igreja, ela já foi muito descaracterizada, e uma das coisas que me impressionavam muito é que haviam passagens. O fundo da igreja ou o quintal da Casa Grande, ela tem uma ligação. Essa igreja hoje não dá, porque hoje foram colocados cimento, tijolos, foram bloqueadas as passagens. Né? Então dizem as pessoas que haviam duas passagens. Uma que era de acesso da família, a família não vinha assistir à missa, mas ela não vinha aqui pela essa rua. Tinha uma passagem por dentro da casa e eles vinham diretamente para assistir a missa. Tipo, né? Um túnel, né? Uma passagem, né? E havia uma outra passagem que dizem também que era dele, quando o Simplício Dias queria ter acesso à própria igreja, e que não vinha onde a família passava. Tinha uma passagem dele também. Eram duas passagens. Então havia essa ligação da Casa Grande com a igreja, né? Vamos andando e conversando? E hoje, infelizmente, ela foi descaracterizada. Eu acredito que seria, no meu ponto de vista, no mundo, a primeira igreja em que teria os senhores, né? Os senhores de escravos, que ele também tinha uns escravos, né? E que tinha acesso total a essa igreja. E no fundo, né, da minha casa, o meu quintal da minha casa, tem a igreja que eu poderia ter acesso. Ela tem um valor muito, muito grande. As portas ainda, essa madeira das portas também da época, mas ela foi muito descaracterizada. Sofreu muito descaracterização aqui, o piso principalmente, o telhado dela, ela pode até depois mostrar, né, que aqui haviam pinturas de época, que essa parte aqui de cima, eu quando criança cheguei a presenciar, que essa parte aqui de cima haviam pinturas belíssimas, né? Exatamente. Ali onde tem aquelas duas imagens havia também haviam órgãos, né? Haviam órgãos, e também não era como estão aquelas imagens, era algo totalmente diferente. Então a gente aqui foram sepultados alguns parentes da família dos Dias da Silva, né? Aqui eles foram sepultados, boa parte da família dele. E a gente pode estar mostrando aqui, vamos aqui.
Havia confessionários antigos da época que não tem, eram os confessionários enormes em que as pessoas se confessavam, né, juntamente com o padre dentro ali, né? Era praticamente por aqui. A família do Simplício Dias, eles tinham acesso de lá e eles iam sentavam ali naquele outro lado ali. Aí eles assistiam a missa, que era em latim. Os padres entravam pelo altar e saíam pelo altar, que tinham passagens. Era uma coisa de cinema aqui. Aqui a Parnaíba Pois é, a gente está conversando, né, aqui sobre Simplício Dias, né, a praça ali. Essa igreja ela tem uma característica assim de internacional, de alguma comunidade estrangeira que administrou isso aqui? Não, né? Não tem. As peças, sim, da igreja, dessa época, era tudo de fora. Você observa que essa madeira bem aqui, essas colunas ainda de época ainda, né? Ainda de época. Uhum. Pode ficar à vontade. Olha. E agora eu vou mostrar o Aqui nós vamos ver, aqui onde está sepultado o Simplício Dias, né? Esse piso ainda é da época. Olha aqui. Aqui nós temos aqui o Raimundo Dias, que é o irmão dele que foi assassinado. Né? E havia a questão das famílias e de briga, aquela questão toda. Aqui. Domingos. É o pai. O pai dele? É. E aqui É o pai de Simplício. Isso aí é o Simplício Dias. Então eles estão sepultados aqui. Estão sepultados aqui. Aqui perante esse altar, né? Que Isso. está presenciando. Uhum, exatamente. Aqui nós temos aqui os afrescos, ó, os azulejos portugueses, né, da época. E onde a família tinha acesso, que assistia às missas, segundo algumas pessoas. Algumas pessoas falam que seria aquela porta lá, seria aquela terceira porta, não sei, né? Que era onde que a família vinha e aqui eles ficavam assistindo a missa. E aí eles assistiam a missa, que era tudo em latim. Aqui as passagens que foram que não existe mais. Isso aqui era onde eles passavam, os padres, ó, aqui. Aí é uma porta. Aqui é a porta, e ali também outra porta. Foram colocados tijolos, é uma coisa que a gente fica muito preocupado porque, ó, Interessante. então os padres vinham por aqui, eles vinham, celebravam, depois saíam por aqui. Entendi. Algumas pessoas dizem que essa porta bem aqui era onde que havia a passagem, que o Simplício Dias tinha acesso, lá da Casa Grande para cá. Algumas pessoas falam de duas passagens, né? Sala de outra passagem. É.
duas versões. A primeira que havia aquela daquele lado que a família tinha acesso, toda a família, e uma outra passagem que era só dele, que era através daqui, dessa porta, que tem uma outra área, né, por trás que está fechado, que ele teria também um acesso da casa grande. Aqui nós temos uma filha dele sepultada, que é a Carolina. A filha do Simplício Dias, que foi assassinada e foi sepultada aqui. Sobre a morte dela, de Carolina, eu conhecia duas versões, mas tem uma outra terceira versão para esse crime. A culpa caiu toda sobre um escravo chamado Aleixo, mas as pessoas dizem que era um escravo e que escolheram ele para ser assassino e que o escravo não podia se defender naquela época, então a culpa caiu sobre ele. Tem... E aquele ali? Todo parente? Aqui nós temos aqui o Domingos, né? Também parente dele. Que é parente também dos Dias da Silva. É uma igreja belíssima que sofreu alterações, principalmente no piso, né? E aqui a gente percebe que ainda é da época ainda. São originais. Né? É original, aqui ainda é original, né? Aqui também é original, né? Esse material também é original. Esse material que foi construído, né, é de óleo de baleia. Aqui também tem a questão do óleo de baleia também e ostras. Também, né? Aqui foi tudo feito por escravos. Então é um trabalho. Tudo por escravos, né? E nós temos uma outra igreja que é a do Rosário. Essa é exclusivamente que os escravos pediram que fosse construída uma igreja para que eles pudessem também ter acesso a fazer suas orações, porque essa igreja aqui, só quem podia vir eram os brancos, eram os fidalgos. Pobre, negro, não tinha acesso à missa aqui. Então aquela igreja lá, aquele ali ao lado das lojas americanas, é uma igreja que foi feita que os escravos pediram para fazer e o Simplício Dias, tudo bem, vamos fazer. Aí fizeram lá, que é a igreja. Aí temos uma igreja que era dos ricos e poderosos e uma igreja dos escravos e dos pobres. Hoje nós temos a graça, né, de sermos todos iguais, né? Então, belíssima história, né, da cidade de Parnaíba. Então agora nós vamos... Eu acho que está fechada a igreja lá do Rosário, mas pelo menos a gente faz uma filmagemzinha da frente, na frente, né? Para concluir a história. Para concluir aqui, essa praça aqui, ela não era essa praça. Nessa praça, antigamente eram praticamente uma praça que envolvia várias outras praças. Era uma praça enorme, com peças vindas de fora, né? Então teve uma reforma criminosa na década de 80 e que foi descaracterizado totalmente. Ali onde aquela cabana havia um coreto, e esse coreto até Luiz Gonzaga, na década de 40, fez uma apresentação artística quando esteve aqui nessa cidade, né?
Aí a estátua do Simplício Dias, o Senhor dos Escravos, uma certa polêmica aqui, porque enquanto que algumas pessoas no mundo estão destituindo senhores de escravos, né? Aqui resolveram colocar um senhor dos escravos, né? Então, isso aí é uma ideia de alguns historiadores, né? Com dinheiro que dói na alma, dinheiro público, né? E, em vez de fazer uma outra coisa, fizeram uma estátua. Eu acho que poderia estar fazendo essa estátua na própria casa do Simplício Dias, onde ele morou, ou então no Porto das Barcas, mas numa praça que aqui foi também um palco de uma manifestação, em que quando começou essa reforma dessa praça, havia uns tapumes, que são madeiras, escondendo de todo mundo o que estava acontecendo aqui. E esse trabalho dessa praça estava caminhando para quase um ano. Então a juventude resolveu tocar fogo. Tocou fogo nessas madeiras e aí percebeu-se o que estava se fazendo nessa praça. Descaracterizaram totalmente, né? Muitas peças daqui dessa praça, que eram belíssimas, riquíssimas, com muito valor, acabaram indo para casa de algumas personalidades, de algum poder aquisitivo, né? A igreja é assim. Essa aqui é a igreja do Rosário, a igreja dos negros, dos pretos, né? Tá aí a fachada dela. E um outro momento, se tivermos a oportunidade, a gente vai adentrar ela. Detalhe, as pessoas falam que todos os escravos que trabalharam nessa igreja e que morreram, eles foram sepultados nas paredes. Nas paredes. É uma forma de dizer que, como eles deram também sangue, suor e trabalharam, né, para a edificação, por que não sepultar eles também? Se aquela igreja na matriz havia os senhores, né, que não haviam trabalhado e estavam sendo sepultados, por que não sepultar também os benfeitores que edificaram a construção? E até hoje existe. Houve uma reforma e nessa reforma foram bater nas paredes e encontraram ossos humanos, que foram desses grandes escravos que trabalharam. Sidônio, eu quero saber uma coisa. Você foi criança, foi criado aqui. Uhum. Essas árvores ainda, elas são da mesma idade ou já foram plantadas depois que foram construídas as igrejas? Não tem mais nenhuma árvore dessa época. Não tem. Mas essas árvores são todas centenárias. Como que é o nome dessa árvore? Aqui nós tínhamos algumas árvores, se não me falha a memória, parece que aqui é um pinho, né? Pinho, né? Só que tem vários pinheiros, né? Essas aqui são mais da agora, né? São depois dessa reforma. E árvores centenárias mesmo, nós tínhamos umas carnaúbas. Mas teve uma chuva, vento forte e essas palmeiras, né? Aquelas palmeiras que são chamadas palmeiras imperiais. E aí caíram, não existem mais. A gente mostra a capelinha, a igreja de 1711, eu considero como a pedra fundamental. Onde tudo assim, aqui algumas pessoas de Parnaíba não consideram esse local como o primeiro ponto de todo o início. Eu já considero, porque a gente precisa partir de um ponto de referência. A gente pode ir por aqui. A gente precisa, por exemplo, dizem que parece que não sei se é em Fortaleza, que tem um farol lá, não sei bem se é assim, mas mas parece que é Fortaleza, mas que tem esse ponto, que foi o início de tudo. Então eles parece que começam a contar que a cidade nasceu a partir desse primeiro monumento, né? Eu considero muito essa capelinha de Nossa Senhora de Monte Serrat, que é de 1711. Aqui nós temos um problema muito grave, que é educacional e cultural e histórico, que é não reconhecer que a cidade tem mais de 300 anos. Que a cidade, a cidade de Parnaíba, ela não foi emancipada politicamente.
ela nasceu como vila de Nossa Senhora de Monte Serrat. Depois deram um título para ela de Vila São João da Parnaíba. E por último, deram um outro título para ela que diz que já tinha categoria de cidade. E aí resolveram só reconhecer ela como cidade, que tem 170 e poucos anos. Como prova, né, tem uma A construção da catedral, igreja ali, né, que tem a data lá. 1770. A gente pode até aproveitar, ver logo aqui o prédio. Esse aqui é o Instituto Histórico. Aqui antigamente era um quartel militar na época do Simplício Dias. Esse prédio ele data do século XVIII. Havia uma informação, e há essa informação de que aqui era uma casa que ia ser do primo do Simplício Dias, mas como naquela época eles precisavam... A residência dele. Era a residência dele, mas aí resolveu passar para ser um quartel militar. Então aqui foi um primeiro quartel... Foi um primeiro... quartel militar? Um quartel militar, da época do Simplício Dias. Na época do Simplício Dias. Eu vou abrir para a gente ver rapidinho a parte do quintal. E aí depois a gente ver primeiro a parte de dentro, aí depois a gente mostra o quintal, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Segure bem aqui. Bom, pessoal, nós vamos abrir aqui, né, pra a gente dar uma olhada aqui dentro já. Bom, a gente inicia aqui, então, esse cofre aqui é do Cine Éden, que nós temos aqui na Praça da Graça, o Teatro Cine Éden. Então aqui é um cofre do Cine Éden. Bom, a gente inicia aqui, né, que é a escada. Essa escada é original desde a origem desse prédio. Esse prédio ele praticamente tem 90% da sua originalidade. 90, 95%. Então, ele sofreu poucas alterações. Eu estou olhando aqui que as madeiras ainda são de épocas, né? Isso. Ela já foi restaurada várias vezes, vernizada. Então, isso aqui é um verdadeiro acervo, né, cultural. E agora nós vamos... Bom, aqui é uma das salas, aqui atualmente é o Instituto Histórico, né, que a gente, aqui as reuniões, mas muito antes de ser o Instituto, aqui funcionou como a casa de Dona Alta, uma senhora que, fala-se sobrado de Dona Alta, aí todo mundo sabe. Onde é que é o sobrado de Dona Alta? Aí todo mundo já sabe onde é. É uma senhora que morou também após o período de Simplício Dias da Silva, depois foi um colégio, depois foi um restaurante e, por último, agora nós temos a sede do Instituto Histórico. Aqui são as 4 figuras que estão ligadas à adesão do Piauí à independência do Brasil. Esse aí é esse primeiro é Miranda Osório, o segundo Leonardo, o terceiro é João Cândido de Deus e o por último Simplício Dias. Nós temos aqui essa foto bem aqui que eu vou lhe mostrar aqui, que é um dos outros crimes. Essa foto é um prédio que era o consulado inglês. Esse prédio aí foi destruído para ser edificado o Armazém Paraíba. Exatamente. Aqui
A gente está vendo algumas plantas. Essa aqui é da Vila São João da Parnaíba. A gente está passando por umas situações que é de chuva, então essa chuva tem maltratado o prédio. Então aqui esse prédio ainda é do século XVIII. E a gente está buscando ainda ajeitar, organizar, para que possa estar disponível. Exatamente, a gente está organizando para uma biblioteca, né? Então, aqui eram onde as pessoas tinham acesso ao mirante. E não, hoje não. A gente estava um tempo também preparando para fazer uma biblioteca, mas ainda estamos em fase de conclusão. O que a gente está organizando ainda, aqui oficinas de desenhos, arte plástica. Nós temos uma pessoa que ministra. Eu ministro aula de teatro na outra sala, lá de baixo, daqui a pouco a gente vai estar mostrando. E aqui, é aquela igreja que a gente estava em frente lá, né? É, Essa aqui. exatamente. Ah, tem muitos quadros antigos, né? Tem aí, essas aí são as misses. São as misses, né, que... Também é uma outra... Aqui também é uma outra área. Olha o índio ali, ó. A gente vai mostrar o quintal. Bom, essa sala hoje, atualmente, a gente utiliza para ensaios de dança, teatro. Tínhamos uma banda que ensaiava também aqui. É uma sala que a gente coloca o nome de Dona Maroca. Dona Maroca foi uma funcionária do SESC de Parnaíba que no início ministrava aulas de teatro, mas ela não tinha nenhuma intenção de fazer teatro. E foi fazendo, até que o pessoal do SESC gostou tanto que adaptaram um auditório para ser o teatro do SESC. E a gente resolveu homenagear esta mulher. A gente vai estar mostrando agora para vocês o quintal. Era onde os cavalos ficavam, que bebiam água, né? E também que havia uma senzala. Bom, aqui nós temos o quintal. Temos esse quintal. A gente chegou há um tempo a fazer apresentações de dança, música, teatro. Ali tem um poço da época ainda, do século XVIII. Sim. Era água, né? Onde enchia de água. Aí, só que essa área aqui era maior. Havia um poço.
É um poço. Aqui era uma área bem maior mesmo, era quase o quarteirão todo praticamente. E nós temos ali onde era o local em que a dona Alta esperava um companheiro dela que fez uma viagem que nunca mais retornou, que é lá o Mirante. Ali é o Mirante. É o Mirante. Essa parte bem aqui que está aqui de frente, nós estamos, é onde dizem que funcionou uma senzala. Senzala é onde Onde os escravos ficavam, os negros ficavam. eles se hospedaram. Era a senzala, jogava eles para lá que eles ficam. Hoje ficou só na história, né? É. E aí, no meio de tanta história, né? Como é que você se sente, Sidônio? Né? Você é uma peça principal aí nesse negócio, está contando essa história pra gente e nós estamos aqui, né, fascinados com a história. Eu sei que quem está lá do outro lado também assistindo vai ver que o Brasil é imenso e rico em acervo cultural, né, da história, né? Então foi muito bom nós ter encontrado para nós historiarmos, né, a cidade de Parnaíba. Eu quero agradecer você, né, por ter, inclusive, pessoal, a gente estava lá no Espaço Cultural. Explica aí como é que foi. A gente estava na Casa Grande, onde que foi a residência da família Dias da Silva, né? E aí a gente se esbarrou lá, né? Você oferecendo as cocadas, né? E dessa história das cocadas, você falava com um funcionário, depois eu venho aqui fazer um registro, né? E aí o registro histórico, eu disse, então eu tenho que levar lá para o Instituto Histórico também, né? Que é para mostrar que também nós temos outro prédio também de grande importância. Eu me sinto assim privilegiado. Eu estou aqui desde 2009 fazendo teatro nesse prédio, né? E a gente tem vivido aqui muitas lutas, muitas batalhas, e estamos superando, estamos vencendo. E eu me sinto um privilegiado em estar aqui nesse berço de memória e cultura. E você relembrando, revivendo, né? E a mesma coisa a gente está naquele tempo, porque para mim eu gosto muito, né, dessa história, né, do Brasil. O Brasil é rico, né, em histórias gerais, né? Então a gente só tem que te agradecer, né? Obrigado. A Régia ali, em nome do canal Vivendo em Novos Horizontes, né? Vamos agradecer você de todo o coração mesmo, porque nós viajamos aí pelo Brasil, nós encontramos pessoas do coração grande igual a você. Obrigado. Então, a cultura agradece, né? Em nome da cultura, em nome do canal Vivendo em Novos Horizontes, o nosso muito obrigado, de todo carinho, de todo o coração. Obrigado também. Aqui eu, o Osés, a Régia ali, né? Também ela gosta muito de historiar. É isso aí. Deus abençoe você, a tua família, né? E vamos contar mais história, né? Se você tiver mais história, quiser andar com a gente aí, pra gente fazer mais um trabalho. A gente fecha agora eu vou só mostrar para o pessoal a capelinha de Monte Serra. A de 1711. Então ainda vamos encerrar na capelinha. Na capelinha. Então é isso aí, vamos lá na capelinha pra gente encerrar essa parte aqui. Mais 2 gatos, eles já comeram e eles já saíram por aí, então dá a volta deles aí. Então. O Sidônio com todo carinho, cuidando ali do gatinho, né? Da gatinha. E ela fica ansiosa, te esperando, né? Todos os dias você vem aqui ver isso? Eu venho todos os dias e às vezes quando eu não posso vir, eu venho no dia seguinte. E eu vou deixar a comida dela e dos outros, que tem mais 2. Tem mais 2 gatinhos. E a gente vai dar um jeito aí de fazer uma cirurgia nela para ver se ela para, porque ela... Opa. Olha, um detalhe que a gente... Vamos falar desse prédio, a construção desse prédio. Segundo um senhor que teve uma equipe que fez um reparo no teto desse prédio, ele disse que
esse prédio primeiro foi construído, ele nunca tinha percebido que era dessa forma, porque ele, segundo ele, os outros prédios não foi feito dessa maneira. Por quê? Primeiro, foi feito de uma forma de quadrado. Fizeram as paredes laterais, todas as paredes, né, lateral. Depois, subiu as madeiras para o telhado. Depois que fizeram o telhado, aí teve as paredes da parte de dentro, que a gente esteve lá. E aqui teve os escravos. Foi muito trabalho, muita força humana. Muitos escravos morreram. Porque só para levantar uma linha dessa aí de madeira, era uma força assim, sabe, fora do comum. Hoje a gente tem os guindastes, né, Os guindastes. Sidônio? Então naquele tempo, como a gente viu lá dentro, vocês podem conferir aí no vídeo, aquelas madeiras que foram erguidas lá para o teto. Então aquilo lá foi tudo nos ombros dos negros. Exatamente. E muitos deles morreram E pobre também, né? Que naquele tempo... pobre- arrebentados, porque isso aí, para levantar uma madeira dessa aí, o corpo humano não suporta, e eles tiveram com certeza muita hemorragia. Porque a quantidade de madeira que eles levantaram aí, uma linha que foi colocada pelos homens, ela que não chega a ser muito pesada, foram 8 homens para levantar. E eles não aguentaram, mesmo com a ajuda de uma carretilha. Escorregou, né, a corrente, a madeira que estava sendo segurada, escorregou, e os homens não tiveram como segurar, mesmo com o auxílio dessa carretilha. Ela caiu no chão, a madeira. Por pouco, não acidentou eles, mas não acidentou porque tinha a carretilha segurando como a base. Aí ele disse, aqui muitos escravos morreram. Agora nós vamos para a capelinha de Monte Serra. Vamos aqui. E a sua bicicleta aqui, né, Sidônio? Essa- também parece que é de época. Essa bicicleta é do meu pai, ela é uma Do pai do Sidônio. ela é uma champion. Champion. Se eu tirar bem aqui esse aqui Que ano para é? é da década de 70, final de 60 para 70. Dos anos 60 ainda, pessoal. O quadro dela ainda é original. Não, o garfo não é mais, nem essa pneu, calha não, mas o quadro, legal, né? o quadro aí nem esse, né? Essa parte do guidão o guidão também também. não. Aqui no bolso. Bom, essa aqui é nós estamos chegando agora aqui próximo da capela ou nicho de Nossa Senhora de Monte Serra. Tá? Ó, aí tá sem freio ainda. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é o primeiro, eu considero como o primeiro marco de fundação da cidade. Aí nós temos 1711, Capela de Nossa Senhora de Monte Serra. Aí, viu, ó. Então, essa capela aqui, É da época dos índios ainda. ela identifica a verdadeira idade da cidade de Parnaíba. Exatamente. Ela identifica primeiro o início de tudo, né? Algumas pessoas dizem que não consideram. Eu considero. Bom, pessoal, a história que a gente busca lá no Google, né, meu bem? Então ela conta uma história, mas nós estamos levando uma história narrada aqui pelo nosso amigo Sidônio, né? Que ele é historiador, né? E conta a realidade da forma que ela é, a história verdadeira. Ali tem um letreirozinho lá. Tem um letreirozinho, né? As informações. Capela doada por Laurinha Machado. Ela cuidava dessa capelinha, né? E ela passou para Aqui tem a Puxa, data aí. durante um bom tempo foi cuidada por Carlos Guido, né? Que era um artesão. E depois passou para o Instituto Histórico. Muitas pessoas passam em frente a essa capelinha e... mas não percebe, né, a importância, né? Mas tá aqui.
Depois que eu vim conhecer de fato a história dessa capela e outras coisas, desde a época de Vila de Monte Serra, aí eu parei de comemorar 14 de agosto. Porque para mim 14 de agosto foi uma data, digamos, é uma escolha política. Certo, a gente Aqui não, aqui é história, aqui é o início de... A gente for pegar o início de algo, nós temos aqui. Ela ou ali o Porto das Barcas. Mas infelizmente o Porto das Barcas sofreu uma reforma que foi descaracterizado também, né? Teve uma descaracterização também. também. O pessoal vai ter o mesmo pensamento que você, alguns. Pois é. Bom. Nós temos 3 datas em Parnaíba. A reconhecida por um prefeito, que era o Zé Hamilton, que é lei 1711, 11 de junho de 1711, com a questão da Vila de Monte Serra. Depois nós temos a Vila São João da Parnaíba, que é o 18 de agosto. Depois nós temos o 14 de agosto, né? Que é 1844, mais ou menos assim. Que é para chegar até 170. Então, essas 3 datas. Depois que comecei a conhecer a história, aí eu disse, não, para mim, aqui é o início de tudo. É mais de 300 anos. Então, aqui data de que havia uma época de índios e que havia uma imagem, né? A imagem do nosso Monte Serra, e teve uma briga dos índios com os brancos, os portugueses, e eles levaram para Piracuruca essa imagem. E essa imagem não retornou mais para cá. Aí foi feita uma réplica da imagem, e ela está hoje aqui. Essa capelinha ela tem sofrido atualmente arrombamento de vândalos. A gente acredita que esses vândalos eles estão pegando essas peças de valores históricos para passar, para vender para colecionadores. Agora, de sexta para sábado, arrebentaram os cadeados, chegaram e quebraram os cadeados e levaram umas peças antigas. Infelizmente. Infelizmente, né, pessoal, nós temos essas notícias, né, desagradáveis. Exato. Que acaba com a história, né? Mas tem o Sidônio aqui para contar e o canal Vivendo em Novos Horizontes para registrar esse momento histórico que nós estamos aqui vivendo, né, visitando a cidade de Parnaíba. Eu quero agradecer você, pois, muito obrigado, amigo. Estamos aqui, se precisar, se vocês estiverem por aqui, a gente vê um outro ponto histórico aí, a gente tiver um tempinho, a gente passa aí. Eu sou ator, sou jornalista e também sou massoterapeuta, que é terapeuta. Então, você tem rede social, né? Tenho, no Facebook é Flávio Sidônio. No Instagram é @Flávio Sidônio. Ok, acompanha o Lázaro Sidônio lá, né? Isso. E a gente vai encerrando aqui e você vai comer aquela cocada, né? Gratidão! Então daqui um pouquinho nós vamos lá no carrinho, vocês vão passar lá, você vai comer uma cocadinha gostosa. Isso. Até, né? E a gente vai encerrando aqui e vocês ficam aí com a gente. Não deixa de assistir o próximo vídeo.